Bruna. Vamos ver se a Michelle já deve estar entrando. Oi, mãe. Mandando pro pessoal aqui para avisar. A Michelle deve estar chegando. Michelle. Oi. Manda o convite que aí eu te aceito. Enviei o convite, Michelle. Oi, Olá, tudo bom? tudo certo? Tudo certo, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, aham, tudo certinho. Eu tive Eu que tirar o vou. fone porque não estava funcionando. Então, se ficar baixo, Ah, aí tu me tá. avisa, tá? Não, mas tá tranquilo. Eu vou mandando o convite ao aviãozinho para as pessoas, para avisar da live, né? Ok, também farei o Aquele mesmo. lembrete. Opa, deu. Oi, Sabrina, tudo certo? Então, hoje a gente tá com a Michelle, que é do perfil Tô Crescendo. Vamos fazer uma série de live, né, Michelle? Falando sobre os temperamentos. E por ser um assunto tão rico, com tanta coisa para falar, a gente optou por fazer 4 lives, né? Uma para cada temperamento. E hoje, então, a gente inicia a série falando um pouco do temperamento colérico, né? Se quiseres te apresentar, Michelle, porque deve ter gente que também não te conhece, né? Ok. Boa noite, grata pelo convite, pela confiança de estar aqui fazendo essa troca para a gente aprender e crescer juntos. Eu sou a Michele Freire, atualmente estudante de psicopedagogia. Tenho um filho de 16 anos, uma filha de 10 anos. Já venho estudando a respeito dos temperamentos e vários temas a respeito do desenvolvimento emocional infantil já há 15 anos, desde que meu filho era pequenininho. Então, agora, atualmente, estou em formação, né? Estou em processo de estudo de psicopedagogia. Então, a respeito dos Sim. temperamentos, é um assunto que eu gosto um tanto de falar, por já ter estudado um tempo, acompanhado também o desenvolvimento dos meus filhos e de outras crianças. Então, estou feliz aqui de trazer um pouquinho e poder aprender também. Quando a gente está aqui conversando e falando, a gente também está crescendo e está aprendendo juntos. Isso mesmo. De repente, queres começar falando um pouquinho de algo que se confunde um pouco, que é saber se tem uma diferença, como pode se considerar a mesma coisa, da personalidade e temperamentos. Então, são as mesmas coisas, é sinônimo. Como é que a gente pode classificar mais ou menos isso? Então, é bem importante essa pergunta, esse olhar, porque é muito comum as pessoas confundirem, né, a respeito do temperamento e da personalidade. Então, eu vou começar um pouquinho falando como é que surgiu esse olhar dos Uhum. temperamentos, para a gente poder entender qual foi esse olhar dos temperamentos e a diferença da personalidade. Os temperamentos foi observado por Hipócrates, o pai da medicina, na antiga Grécia.
ele observava, conforme as características da saúde, do desenvolvimento, do processo de tratamento dos pacientes dele, que existia 4 características muito marcantes ali, diferentes uma da outra, ao qual ele observava que algumas tinham padrão a certo desenvolvimento de debilidades, deficiências, coisas ligadas à saúde, e ali ele foi observando e ele chegou ao estudo dele, à observação dele, de que existia 4 personalidades ali, personalidades não, temperamentos ali presentes, que ele denominou, né, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Hipócrates, então, continuou estudando a respeito disso, mas muitos outros estudiosos também, alguns meio que desconfiavam, não acreditavam muito na teoria de Hipócrates, Uhum. mas outros acreditavam, continuaram estudando. Então, é um estudo que ainda está em crescente, né? Então, é um estudo que ainda tem um tanto de coisa para se estudar, para se pesquisar, mas nós já temos muitas ferramentas através de vários estudiosos que vêm estudando desde aquela época para cá a respeito dos temperamentos. Cada estudioso adaptou um olhar a respeito dos temperamentos. Temos até também Rudolf Steiner, que desenvolveu a antroposofia, e com a escola Waldorf ele trabalhou os temperamentos com um olhar mais ligado aos CTMs, aí depois mais na frente eu explico um pouquinho mais a respeito disso. Então, a respeito dos temperamentos e da personalidade, vale explicar, e é muito importante a gente diferenciar isso de uma forma bem fina, bem perceptiva, que o temperamento ele é uma estrutura fixa. Fixa por quê? Hipócrates, ele avaliava ali que era uma questão mais instintiva da pessoa, algo assim que a pessoa tinha de dentro dela, que até então muitos estudiosos ainda vêm estudando a respeito disso. Já a personalidade é uma estrutura vegetal, né? Então ela é crescente, ela é moldável, ela se modifica, né? Então a personalidade é diferente nesse aspecto. O que acontece? Às vezes é comum as pessoas confundir temperamento com a personalidade e acabar rotulando ali a característica de uma pessoa, no caso a criança, né? Por não ter essa percepção dessa diferença, né? Então, às vezes achar Sim. que aquela criança tem aquela personalidade porque ela é aquele temperamento. Não. O olhar do temperamento que Hipócrates ele observou e outros estudiosos começaram a estudar a respeito, ele é o tempero que a pessoa tem. A própria palavra já traz um pouquinho esse olhar para nós, né? Que é aquele Uhum. tempero do jeito da pessoa sentir o mundo, do jeito da criança em si, se perceber no mundo, a forma que ela se coloca, a forma que ela se comporta diante da forma que ela sente. Então, esse sentir dela é que está ligado com o seu temperamento. A personalidade, ela já está ligada com essa estrutura vegetal, que ela modifica, por quê? É conforme o ambiente que aquela criança se relaciona, os estímulos que ela recebe, os exemplos, né, da sua vivência familiar, da sua entrada na escola, da sua adaptação escolar e social. Então, é todo esse processo ao qual se define a personalidade daquela criança, independente do seu temperamento. Então, é muita coisa Sim. para a gente observar, mas esse ponto já traz um pouquinho para a gente essa compreensão da diferença do que é Uhum. temperamento e o que é personalidade. É como se fosse o temperamento, algo que a gente nasce com ele, e a personalidade, o meio que vai alimentando, né? Exato, Resumidamente, né? Seria mais ou menos isso, então. Legal. exato. Então, se quiser, iniciando, para a gente ver quem vai identificando a criança que tem em casa, Legal. sobre o temperamento colérico, né? Vou só dar uma introdução do que a gente conversou antes, de que ninguém é só um temperamento, né? É uma mistura, né? E tem um que às vezes sobressai. Mas hoje a gente vai falar sobre o colérico, então algumas características a gente pode ver que vai se identificando ou identificando tal pessoa, né? Que ajuda também a gente a ter uma convivência legal. Se Isso. quiseres então começar. Então, como tu falou, é exatamente isso. Nós já nascemos conectados a esses 4 temperamentos em alguma proporção. Existe que
como Hipócrates avaliou, e a gente vai observando conforme outros olhares também, como Rudolf Steiner também desenvolveu um olhar muito bonito e fino a respeito dos temperamentos. Então, o que que acontece? A gente tem esses 4 temperamentos presentes, sendo que ele é o carro-chefe, é o líder, é aquele que está numa proporção mais elevada, é aquele que é o primeiro reagente, né? O primeiro impulso nosso do sentido se manifestar. E depois tem o segundo, em escala, aí tem o terceiro e tem o quarto, sendo que cada um vai tendo uma proporção, né, decrescente. Então, a gente vai aos poucos entendendo qual é o temperamento predominante, né? Qual que é o temperamento que é mais, né, traz um potencial maior para a gente naquela característica em si. Então, hoje nós vamos Aham. falar a respeito do colérico, né, que é um temperamento intenso, né? O Rudolf Steiner, no olhar da antroposofia, eu estou estudando a respeito também, é muito legal estudar a respeito, é muito legal acolher esse olhar da antroposofia, no olhar dos temperamentos. Ele trabalha nos tipos constitucionais. Então, a criança, enquanto ela é pequenininha, ela ainda não tem ali um temperamento definido nesse olhar da antroposofia. Não que a criança não tenha ali o temperamento, mas assim, ele não tipo assim, rotula a criança, ele espera o processo de sepênio, a troca de dentes da criança, o desenvolvimento dela de autonomia, até ela chegar na fase mais jovem ali da puberdade, entre 15 e 16 anos, é que já começa a olhar e ter, assim, uma definição exata de qual é o temperamento daquela criança, né? Então, aqui hoje, nós não vamos diagnosticar, nós não vamos, assim, dizer a criança é assim, nós vamos abrir um olhar, acolher e Sim. observar e acompanhando a criança com esse olhar do tempo dela desenvolver, né, essa descrição do seu comportamento, conforme também o desenvolvimento da sua personalidade. Então, a gente só vai ter definido o temperamento de uma pessoa ali nessa fase dos 15, 16 anos. Mas tem outros estudos que a gente, outro momento, pode até aprofundar. Então, vamos entrar no assunto do colérico, então, aprofundar Aham. e essa criança colérica, né? Então, falar dessa criança colérica assim, é muito intenso. A gente não existe ali um temperamento ruim, um temperamento positivo. A gente Aham. acolher a criança conforme a sua essência, entender que o temperamento ele não é uma deficiência, ele não é uma dificuldade, ele não é um problema na vida da criança, da pessoa, muito pelo contrário, ele é digamos, um termômetro para nos mostrar quem é aquele ser humano que está ali, como aquele ser humano funciona. Então, eu procuro ter sempre um cuidado quando eu falo dos temperamentos, para não caracterizar a criança como uma dificuldade, né? É claro que Sim. existe ali os desafios de cada temperamento em si, para a gente auxiliar a criança a se desenvolver, transcender, né, se fortalecer naquilo, para aquilo não atrapalhar a vida dela, o desenvolvimento dela, mas a gente tem que considerar o potencial, qual é aquela energia benéfica da potência Uhum. que o temperamento tem. Então é muito bonito isso. E a criança colérica, ela de fato, assim, a essência do arquétipo do guerreiro, da guerreira. Quando a gente olha para uma criança colérica, a gente está olhando para um potencial de um guerreiro, de uma guerreira, né? Aquela criança quente, aquela criança ardente, aquela criança que tem a liderança dentro dela ali, sabe? Em energia. É aquela criança que se manifesta, é aquela criança que busca realizar a sua força de vontade. Então, uma criança forte, uma criança expressiva. Então, em muitos Aham. casos, quando a gente está ali observando aquela criança colérica, a gente está vendo esse potencial dessa lua cheia, que representa também a lua cheia, essa criança. Ela está no ambiente, o ambiente fica cheio, ela movimenta as pessoas em prol de alguma coisa que está ligado com o sentimento dela, né? Por isso que ela tem esse aspecto, né? Essa forma de olhar como um líder, porque ela Uhum. força de vontade própria, de querer fazer as suas vontades, sim, mas ela tem dentro dela aquela coisa de juntar as pessoas em prol de algo. Então, são Ah, crianças legal.
que gera essas manifestações, aquelas crianças que ela está no ambiente, ela tem aquele querer dela, aquela força de vontade dela, mas ao mesmo tempo ela traz as pessoas junto para aquilo, é como se tipo assim, vamos para a luta, né? Vamos conquistar isso Aham. que eu estou sentindo. Então a criança colérica, ela também tem esse olhar, essa presença dela e do futuro. Ela olha para o futuro. Outros temperamentos têm outros tempos, linhas de tempos de sentimento. Então, a criança colérica é aquela criança que ela está ali sentindo, pensando em algo que ainda não aconteceu, projetando, né, um querer, um movimento dela. Então, é uma criança que ela tem uma firmeza na palavra, é uma criança que pisa firme no chão, aquela criança que não pisa leve, aquela criança que ela usa do Uhum. calcanhar para pisar no chão. Então, ela tem essas características de força, né, de posicionamento, de questionamento, né, de ir, porque ela tem uma coragem nata nela. Então, a gente olhar, a gente pensa assim, nossa, o colérico não é uma criança tão ruim como as pessoas descrevem, né? Aquela É, criança difícil. a mãe de duas ali comentou, ó, intensa é a palavra que define a minha filha de 5 anos. Total. Oi, Lubi, a Lubi chegou Oi, também. Ruby. É engraçado que a gente vai começando a identificar algumas características, né? Muito legal. Então, acolher essa criança colérica com esse potencial que ela tem e auxiliar ela nesse processo de autocontrole, de disciplina, porque é uma criança que precisa de autocontrole, é sim uma Sim, criança que precisa de disciplina, mas não é uma criança impossível de ter autocontrole, não é uma criança impossível de ter disciplina, porque existe o aspecto da parte vegetal dela, do processo de desenvolvimento da sua personalidade, que é isso que abre as portas para esse desenvolvimento e esse fortalecimento do temperamento da criança. Então, acolher essa criança da melhor maneira possível. A criança colérica, por ela ser uma criança que tem essa referência da lua cheia, esse arquétipo do guerreiro e da guerreira, da decisão, da liderança, ela está ligada com tudo que é quente, tudo que é repleto, né? Aquela coisa da emoção. Então, uma criança que ela preenche o lar quando a família acolhe ela da melhor maneira possível e dá as ferramentas exatas e necessárias para ela é uma criança que, nossa, ela mostra o caminho, sabe? Ela vai mostrando a direção. E quando isso não acontece, quando existem bloqueios por causa dessa característica dela ali, é que dá aquele choque, aquela criança que bate de frente, aquela hum, criança que é rotulada como desobediente, como agressiva. Por quê? Porque ela não está conseguindo se harmonizar com aquilo ali. Então, quanto antes, uhum. quanto mais cedo a gente poder oferecer para ela, né, esse acolhimento, esse olhar com a característica que ela tem, melhor vai ser esse equilíbrio dela, melhor vai ser essa harmonia dela. Então, vai ser aquela criança colérica que em um momento da vida você vai olhar para aquele jovem que está desenvolvendo, se tornando um adulto, assim, tipo, com um potencial muito grande de liderança, de execução, de fazer as tarefas, de responsabilidade, porque eles têm esse senso de querer e cumprir quando eles querem algo, porque eles estão querendo cumprir algo daquilo ali. Sim. Então é muito bonita essa energia da criança colérica. Aham. Ó, a Lubi comentou ali, a Ana Liz, desde pequena, já pensa no futuro, colérica, tem 11 anos e já pensa fazer faculdade na França. É, já tá Exato. lá na frente, né, Sim, naquela organização sim. do futuro dela, né? E são características que a gente vai pegando, né, de onde é que se encaixa essa. Eles são centrados, sabe? Eles são bem centrados naquilo que eles querem. Eles percebem isso com mais intensidade. Eles são estrategistas também. É claro que eles têm ali aquele senso de dominador, não num aspecto negativo, quando um adulto está assim, com segundas intenções, né? No Uhum. sentimento de domínio. Não, ele tem naturalmente, por isso que esse processo de desenvolvimento da personalidade da criança, quando é saudável, torna algo positivo e não negativo. Porque quando é negativo, quando essa criança
é criada numa relação desestruturada, ela torna todo esse potencial dela em outra energia. É aí que está o perigo. É aí que a gente tem que sim, prestar atenção, acolher e ter esse cuidado. Não porque a criança nasceu para ser uma pessoa negativa, não, é porque aquela característica dela ali, do temperamento, aquele tempero dela de vida, conforme o seu desenvolvimento da personalidade, ele foi direcionado para uma coisa que não foi positiva. Mas não é culpa do sim. temperamento, entendeu? Foi Aham, a questão da estrutura dela, da personalidade. Por isso que eu falo que a gente não pode, assim, generalizar o temperamento como algo negativo ou só positivo, etc e tal. No caso, o colérico tem um rótulo, assim, que eu falo, normalmente quando eu escuto as pessoas profissionais também, amigos que estudaram a respeito, pessoas que às vezes, né, escutou alguma coisa ali, leu alguma coisa. Ah, é criança colérica? Aquela criança ali desobediente? Colérico. Ah, aquela criança ali teimosa? Colérico. Não, não é bem assim, né? ah, Então, tem todos esses aspectos que a gente precisa colher e olhar, porque aham, é uma criança, como eu disse antes, mais difícil, no sentido de bater mais de frente, de decisão, de confiança, ela tem uma autoconfiança, e às vezes isso assusta as pessoas. sim. Principalmente o pai e a mãe, ou a pessoa responsável que está ali com aquela criança, que não sabe lidar com aquilo. Uma das coisas Uhum. da filosofia que eu acho muito bonito, que eu ainda estou estudando, como eu falei, a respeito desse olhar, né, que o Rudolf Steiner trouxe a respeito dos temperamentos, mas uma das coisas que eu achei muito fina e bonita e acolhi, e acho válido sempre trazer esse olhar quando eu falo com as pessoas, é de respeitar o tempo da criança, o desenvolvimento da criança, né, e oferecer as ferramentas exatas, necessárias ali, as ferramentas que digamos assim, o potencial para ela se desenvolver. E para isso a gente precisa entender o nosso temperamento também, entender os nossos aspectos ligados a esse temperamento. Porque um professor na antroposofia, ele precisa se estudar nesse aspecto do temperamento, assim como um pai, uma mãe, um responsável, quando consegue desenvolver esse autoconhecimento do seu próprio temperamento também, fica mais fácil para entender o temperamento do aluno, o temperamento da criança, Uhum. o temperamento do filho, né? Então a gente acolhe com mais conhecimento. E quanta coisa que às vezes tem, talvez não seja a intenção, é podada da criança quando ela tem essa voz ativa, né, dessa intensidade, né? Até o lado de que a criança ela tem uma postura, ela tem uma opinião formada, ela não vai na linha de raciocínio dos outros, né? Então ela consegue ter uma escolha dela, ter uma opinião dela. E o quanto que é rico isso, né? O quanto que é bonito desde criança ela conseguir ter, ter essa postura, né? De ter a própria opinião e escutar o que ela quer, expor também o que ela pensa, né? E muitas vezes é por ser uma criança que, vamos dizer, dá um certo trabalho a mais, porque nem sempre vai agradar um comportamento que o adulto está desejando, algo assim. E isso pode ir sendo podado, né? E lá quando adulto, tem um reflexo não tão positivo do que foi podado nela. Seja se essa pessoa escolher trabalhar numa empresa, é legal ela expor o ponto de vista dela, até para ela crescer na empresa e para a empresa crescer com as ideias, né? Mas se ela foi retirado dela isso, o quanto que é ruim, né? Não conseguir se expor, não conseguir tá dando a sua ideia, a sua contribuição, né? Então é algo que lá na infância pode refletir até lá na vida adulta, né? Exatamente, tu tocou num assunto muito fino, muito sutil, né? Que é aquela coisa do podar a criança, do limitar a criança na sua essência natural, né? Então a gente não vai mudar aquela característica daquela criança, Uhum, do temperamento, a gente pode auxiliá-la a aprimorar, né? uhum, Cultivar, né? Digamos assim, potencializar de uma forma saudável, equilibrada, harmonizada. Isso sim nós podemos fazer. Agora, tirar, sim, né? Tirar aquele tempero não tem como. Nós temos cada um a sua própria identidade, né? Como a gente falou no começo,
a questão de ter os 4 temperamentos ali presentes em proporções diferentes, essa manifestação desses 4 temperamentos em proporções diferentes dá característica única. Não existe uma pessoa igual a gente. É como se fosse ali aquela digital da pessoa, né? Porque cada um vai ter uma proporção muito diferente uma da outra, então vai ter um jeito de sentir diferente. Por mais que existe ali um grupo de coléricos, né, falando do colérico em si, nenhum colérico vai ser tão igual ao outro, porque é justamente Uhum. isso. Existem outras questões ali nesse desenvolvimento humano, nessa forma humana que chegou ali, nesse jeito de sentir o mundo, que é único, né? A gente tem também a astrologia, a numerologia, que mostra esses pontos diferentes também na característica de cada pessoa. Então, o temperamento é um risquinho dessa digital que a gente está vendo daquela pessoa ali, que está ali na nossa frente. Então, a gente, como ser humano, a gente é infinito, né, de possibilidades, de formas de ser. Então, a gente não tem como saber, assim, de diagnosticar ou titular, ou rotular uma pessoa numa característica Uhum. própria. Então, é muitas coisas ali que existem naquele ser humano. Então, o colérico é um detalhe diante disso, né? Então, a gente já Sim. conseguiu entender esse estudo, esse olhar, já é uma ferramenta a mais para a gente auxiliar aquela criança a se conhecer. E assim a gente também se conhecer, né? Porque a Uhum. gente identifica os nossos temperamentos também. Legal, é. E acredito assim, ser algo que a gente não pode mudar outra pessoa, né? O que é legal fazer é a mesma linha quando a gente vai trabalhar as emoções. As emoções, elas vão estar ali, não tem como a gente retirar elas. E também a gente não pode rotular as emoções, né? Da mesma forma, o temperamento, né? De ser uma Exato. criança desobediente e tal. A gente tem que tentar passar para a criança ferramentas para lidar com aquela situação de uma forma mais assertiva. Mas negar aquilo não tem como, porque é algo que não controla, é dela, né? Então, saber ter uma postura, um comportamento, isso sim que é legal, né? Mas não ir achando que por causa de tal temperamento, e às vezes também uma característica já se considerar sou colérico, mas não é bem assim, né? Pode ser também, né? É um conjunto de pontinhos que vai se formando para chegar até algo que sobressai, né? Algum temperamento que sobressai, né? E a questão do rotular, a gente tem muita fala de essa criança é desobediente, essa criança é arteira. Trazer aquilo assim, tá, ela é arteira, ela é desobediente ou ela tem certos momentos que né? Ninguém é 24 horas desobediente, ninguém é 24 horas arteiro, né? Então tem certos momentos. E se for ver, todo mundo tem, né? Certos momentos que o adulto também às vezes é desobediente, e nem por isso a gente rotula tanto, né? Sim, Mas aí santa criança a gente acaba rotulando e esquece um pouco que são crianças, né? Que a gente está lidando com crianças, né? A gente se remete como estivesse falando com um adulto, como tivesse o pensamento, o desenvolvimento de raciocínio dele, a lógica da criança, como se fosse de um adulto, né? E aí que entra os rótulos também do adulto pela criança. tu falou uma coisa que eu lembrei de trazer aqui também, esse olhar dos sentimentos, né? A forma da criança sentir ali. Então, o processo das pessoas às vezes olhar para o colérico como explosivo, como briguento, como raivoso, é porque é um momento, como tu disse, né? Não é o tempo todo assim. É um sentimento Sim, que ele sente que gera essa explosão, esse calor, né? Esse fervo, porque eles têm essa coisa do imediato, né? Ele sentiu, é aquela criança que sentiu, ela já falou, né? Aquela criança que ela uhum. tem já uma opinião ali pronta. É aquela criança que quando tu fala alguma coisa, ela já retruca. Não porque é negativo, né? É porque Sim.
tem esse instinto nela de já chegar e se posicionar, porque ela é quente, é aquela criança mais posicionada, mais firme, mais presente, então ela tem essa coragem, né, que o arquétipo Uhum. do guerreiro e da guerreira, justamente por causa dessa força, desse calor de liderança, dessa coragem, que é algo muito positivo. E é fenomenal quando a gente dá para aquela criança as ferramentas, sabe, perfeita para aquele Aham. momento, assim. Tu começa a ver um ser humano desenvolver de uma maneira assim, ó, linda, né? Como todos os outros temperamentos também. Então é por isso que eu busco sempre falar dessa maneira, trazer esse olhar do temperamento, da característica de cada um, olhando positivo, né? Para transcender as dificuldades. Por exemplo, uma criança colérica, quando ela sente ali o sentimento de raiva, a proporção dela, não vamos tirar esse sentimento dela, como você disse, todo mundo tem esse direito de sentir, é importante sentir, é importante perceber, Sim. e é importante manifestar até para que a criança entender qual é o limite daquele sentimento, né? Até onde ela acolhe e até onde ela segura para ela ter aquela disciplina, aquele autocontrole. Uhum. Então, cada criança sente de um jeito. Então, o colérico, quando ele entra nesse sentimento da raiva, ele não é raivoso o tempo todo. Ele é, às vezes, uma criança muito Uhum. amigável, muito sociável, muito de unir as pessoas, sabe? Tá sempre ali fazendo atividade. Quando tu tem alguma coisa acontecendo, ele já tá lá fazendo, não precisa ninguém chamar. É aquela criança de atitude. Ela vê, ela já tá ali fazendo o que precisa ser feito. E o que Uhum. acontece quando ela entra nesse sentimento de raiva? Quando tu percebe que a criança, quando entra nesse sentimento de raiva, ela é mais assim explosiva, mais raivosa, mais agressiva, Uhum. por causa do temperamento colérico, mas isso daí é um sinal para a gente auxiliar aquela criança a ter o autocontrole. Porque os outros temperamentos também sentem raiva. Os outros temperamentos Uhum. também sentem o descontrole às vezes, sentem mágoa, sentem revolta, qualquer outro sentimento que às vezes não é positivo ali de uma forma muito intensa, né? Então, todos eles sentem. A diferença é que o colérico, quando é esses sentimentos mais assim, quente, mais, né, aqueles que pega ali, eles são mais para fora, né? Eles vão e jogam Uhum. mesmo aquele sentimento, né? Nas Expõe, pessoas. né? Total, explode. É bem essa. Até botei uma música lá na apresentação do Tô Crescendo, anunciando a live hoje, eu usei a música do He-Man e a She-Ra. Para quem está aqui pai, da época dos anos 80, assistiram provavelmente He-Man e She-Ra, que fala justamente o que define a criança com temperamento colérico, é eu tenho a força, sou invencível, vamos amigos, unidos venceremos a semente Olha do só, né? mal. É a própria criança colérica essa música. Por quê? Porque Sim. ele tem a força, ele se sente invencível. Essa criança, ela tem essa sensação. Eu posso? Eu consigo. Ela só precisa Aham. ter essa disciplina do autocontrole para não exceder, né? Que a gente já entra Sim. também naquele olhar, né? De, por exemplo, a criança, quando ela excede aquele sentimento de raiva, ela não consegue ter essa disciplina, não consegue ter esse autocontrole, ela vai para a fúria, ela pode se tornar uma criança vingativa, uma pessoa que pode criar prejuízo para a própria vida dela, né? Porque ela não teve, como a gente falou, esse equilíbrio. Agora, quando a gente consegue auxiliar essa criança a desenvolver essa postura dela de força, de coragem, de liderança de uma forma positiva, ela vai se desenvolver, como a gente falou, né? E repito novamente, a sua personalidade de uma forma saudável, usando o seu temperamento ao seu benefício, né? No seu processo Uhum. de autoconhecimento. Então, quando a gente olha para essa criança guerreira, a gente está olhando para isso, né? Do eu tenho a força, eu sou invencível. Então, é aquela criança que ela, no sentimento de medo, ela é aquele temperamento que tem a proporção menor. Já o Sim. melancólico é que o medo para ele é lá em cima, né? E já para o colérico, o sentimento de raiva é lá em cima, e para o melancólico Sim. é mais embaixo,
né? Então, tipo, é essas proporções que fazem as características diferentes do temperamento. Então, a gente olhar para essa criança colérica e auxiliar ela a ter esse autocontrole, essa disciplina, né, para ela também não se expor aos perigos, porque também esse é outro detalhe importante, Uhum. né, da gente falar, é que as crianças coléricas, elas são mais audaciosas. Ela tem uma semelhança na audácia em algumas questões de comportamento semelhante ao sanguíneo, mas a proporção do colérico é aquela audácia assim, tipo, bateu à vontade, tô indo. Então, é uma criança que cai mais, é uma criança que machuca com mais frequência, é uma criança que, às vezes, na onde não é para brincar, na onde não é para ir, ela vai. É uma criança que tem que estar sendo acompanhada. Mas como tu falou, né? Não impedir a criança de ser quem ela é, né? Não bloquear isso, Sim, mostrar como fazer da melhor maneira, uma maneira segura, né? De uma maneira equilibrada, porque ela precisa disso. Ela precisa desse apoio, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, desse olhar, porque ela vai pela sua emoção, né, pela sua razão ali de momento, na sua forma impulsiva de ser. Então ela precisa que um adulto não bloqueie ela, mas sim espela, olha, tu quer subir na árvore, mas assim, é perigoso. Pode subir, eu vou contigo a primeira vez para te mostrar como é que faz. Procura pegar o... Porque tu não vai impedir uma criança de subir numa árvore, é claro que tem que ter os cuidados, né? Mas tem os processos uhum. dela de desbravar, porque essa criança colérica, ela precisa desbravar. Isso faz ela se Opa, sentir bem, né? Isso faz ela se sim. sentir apropriada da sua essência. Então, isso traz alegria para essa criança. Então, a gente não pode bloquear, mas a gente também não pode soltar, porque é perigoso soltar e não estar acompanhando essa criança. Então, vale reforçar aquele olhar do quanto é importante todas as crianças estarem acompanhadas e observadas por um adulto responsável no seu processo de desenvolvimento, seja dentro de casa, seja na escola, em qualquer ambiente. Uma criança não pode ficar desamparada, justamente porque ela está desenvolvendo esses processos de aprendizado, né? Esse processo da sua coordenação motora, de tudo que faz parte ali desse universo de desenvolvimento infantil. Então, a criança colérica é uma criança que exige da gente atenção 24 horas. Já o fleumático é aquela criança que às vezes os pais estão lá e a criança não tchum, né? Mas mesmo assim precisa de um olhar. Mas a criança colérica é uma criança que a gente precisa realmente estar junto, principalmente nesses momentos dela se colocar nas atividades, querer fazer alguma coisa pelo seu sentimento, né? Porque ali a gente vai estar passando segurança e um comportamento para ela de autocontrole, de disciplina, né? De, tipo assim, ter cuidado. Olha, tu quer Uhum. nadar no rio, tu quer pular ali aquele, digamos, aquela rampa, aquela criança que ela não tem medo, ela pega o skate, ela joga, né? Ela pega a bike, desce a rampa com a maior alegria do mundo, porque é aquela criança que quanto mais frio sentir na barriga, mais alegria de vida ela tem, né? É bem isso. Sim. E me veio agora situações de que algumas famílias se queixam de que a criança retruca muito, que as ideias dela é como se fosse algo, uma birra, assim, fazendo de pirraça, né? E pode ser uma das características dela, do temperamento dela, né? De querer se posicionar, né? E quando tu traz isso da criança ser muito intensa, me vem também famílias que acabam rotulando de que o meu filho, a minha filha dá trabalho. Mas é porque o adulto acaba perdendo um pouco desse espírito aventureiro, né? Querer desbravar por aí pelo mundo, querer descobrir tudo. E a criança em si, em geral, já tem isso, né? De querer descobrir o mundo. E o colérico, eu acho que traz isso de uma forma um pouco mais temperada, né? Um pouco mais acentuada. Mas, de qualquer forma, independente do temperamento maior da criança, ela tem isso de trazer descobertas. Então, o tempo todo ela vai estar testando aquilo, né? Por mais que a gente já saiba algumas situações de perigo ou não, tem crianças que não vão
como dizem, sossegar enquanto elas não passarem por aquilo, né? Eu preciso passar por isso para ver, né? Eu preciso tirar a prova real, né? E aí vem das crianças mais trabalhosas, né? Mas até que ponto ela é trabalhosa e até que ponto falta um pouquinho de repente, equilíbrio, assim, do adulto responsável que está com ela para deixar também ela fluir um pouco, né? Claro que tem tudo, tem um limite, mas eu acho que solta um pouquinho a mão, puxa um pouquinho a cordinha, né? Para ir dando caminho para ela, né? Porque é tão legal a gente ver uma criança assim, descobrindo coisas que pra gente é tão simples, mas para eles é algo tão mágico, assim, né? Independente do que for, assim, o que eles conseguem descobrir, o que eles conseguem chegar numa conclusão, né? É muito mágico, assim, a gente ter esse olhar para a criança desse poder positivo que ela tem, né? E o colérico me traz muito isso, assim, dessas crianças que às vezes a gente fica olhando, nossa, ela teve essa sacada, ela agiu dessa maneira, né? Ela como foi rápida nisso, né? Então acho que traz muito desse temperamento, né? Do temperamento colérico, né? Exato. Aí agora tu falando também que é muito importante essa troca, a gente está aqui conversando, que a gente vai agregando, a gente vai encaixando as peças, né? A gente vai Uhum. montando junto, né? Tem, assim, uma observação dentro disso que tu falou, do ser criança, como a gente falou lá no começo, nós temos os 4 temperamentos presentes em alguma proporção, né? Na essência da gente, nesse tempero da gente de ser, que vai se manifestar, né, em várias situações da vida da gente, em momentos também, em fases diferentes. Por exemplo, a criança sanguínea, no olhar da antroposofia, ela é o exemplo da criança, é a essência da criança, o sanguíneo, né? O sanguíneo, a gente fala daquela energia da criança, que é da alegria, que é da expressão, que é da coisa de se movimentar, de conhecer o mundo, de ir para o mundo, de querer fazer parte de tudo, né? Uhum. Essa é a alegria da criança, né, que tem essa simbologia do sanguíneo. O colérico é o jovem, né? A energia do jovem, a gente está falando da energia do colérico, né? Que é Uhum. da audácia, de começar a criar coragem para ir para o mundo, os hormônios chegando, aquela coisa de encontrar a sua identidade, de se posicionar. Então, isso tudo é energia do colérico ali nessa fase jovem, né, da vida da gente que se manifesta. Na fase adulta, a gente sente essa energia do melancólico, que é o quê? É essa coisa da responsabilidade, essa coisa do examinar, essa coisa do observar, essa coisa de pegar para si aquilo que está acontecendo. Então, o adulto, ele é o melancólico, né? Que é o estudioso, que é o que observa, que é a responsabilidade. E o fleumático, a gente já está no processo de idoso, que é aquele mais diplomático, desapegado, né? Que já tem uma Uhum. palavra, um conselho para dar, já tem um pensamento. Então, tem esses 4 temperamentos na fase da vida da gente. Então, a gente falar do colérico, a gente está falando dessa energia da criança para o jovem, que é exatamente o que tu estava falando, que o colérico ele se semelha um pouco para o sanguíneo justamente para essa mudança de fase. A diferença que a gente vê Sim. na criança colérica é que quando ela está nessa fase jovem, aquele ser humaninho, quando começa a ficar jovem, ele é mais ardente, mais picante, mais bate de frente, é justamente ali um colérico, né, que está se manifestando, porque os outros temperamentos passam por essa fase jovem, mas numa proporção menor do que o próprio colérico em si, porque aí o colérico ele está na casa dele, digamos assim, né? O sanguíneo Uhum. está na casa dele quando é criança, né? O melancólico Sim. está na casa dele quando é adulto, o fleumático está na casa dele quando é idoso. Então, o colérico, aquela criança colérica, quando ela está na sua fase jovem, ela está na sua casa. Então, tu vai ver um ser humano mais intenso naquele sentimento, né? Mais vívido naquilo. Então, normalmente, os pais já têm que ir se preparando para ter um pulso firme no sentido de não é ser rígido com aquela criança, é um pulso firme de se posicionar para ela numa disciplina, né? Para já Uhum. auxiliar ela a passar aquela fase jovem dela sem ser um momento prejudicial.
Porque uma das coisas que tem no temperamento, que eu venho estudando e observando, pegando pontos ali e analisando, que para mim, assim, faz uma diferença imensa, é que quando o temperamento está na sua casa, ali é o ponto crítico, digamos assim, daquele desenvolvimento daquela pessoa. Então, é o momento dela ser mais acolhida, né? Ser mais assim, se apropriar mais daquele lugar. Então, a família precisa estar realmente mais preparada para aquilo ali, né? Porque se aquele momento que ela está vivendo não for muito assim estruturado, ela não receber, né, uma boa orientação, um amparo, um acolhimento, né, uma forma de viver, uma forma saudável, aquilo ali gera, né, digamos assim, um desconforto, e aquilo que poderia ser algo positivo começa a se desenvolver para algo negativo. Infelizmente, a Sim, gente precisa olhar para isso, né? Então, essas crianças nessa fase da infância para a juventude são crianças que precisam ter acesso. Faz uma diferença quando você começa a dar jogos estratégicos, por exemplo, né? Brinquedos ao qual ela tem que usar estratégia e adquirir uma disciplina, porque como ela é estrategista naturalmente, líder naturalmente, ela quer planejar algo, ela quer executar algo e ela quer fazer aquilo ali, porque ela tem essa decisão inata nela, né, essa ação. Então, os jogos de estratégias para essas crianças, aquele que ela tem que pensar antes de agir, né? Ela tem que uhum, organizar o seu pensamento antes de tomar uma decisão. Isso fortalece essa criança colérica no seu processo de autoconhecimento e de autocontrole. Então, a essas crianças coléricas, elas precisam ter esse acesso, né, a essas ferramentas. Isso auxilia muito e é significativo. Não é bobagem, não. É significativo muito. Porque quando uma criança colérica não tem essas ferramentas e ela não desenvolve na sua infância, na sua adolescência, esses jogos, essa prática, né, ela tem mais dificuldade na vida dela. sim. Então a gente, né, vê, nossa, que parece, né, coisinha, mas não, Parece faz. uma besteira às vezes, né? Não, é bem isso. Então, é oferecer essas ferramentas para essa criança, porque é onde ela se encontra, é onde ela consegue se identificar e é onde ela consegue se disciplinar. Porque como ela Uhum, tem que pensar, né, aquela criança do amanhã, né, do eu, do amanhã, então ela precisa sim. aprender a usar as ferramentas corretas para ela poder chegar onde ela quer, não bloquear ela de chegar onde ela quer, de fazer o que ela quer. Uhum. Então a gente vai dando as ferramentas, né, próprias para aquele ser humano ali. E sabe que agora me veio na lembrança um exemplo, nossa, meu, assim, que de repente até algumas pessoas se identificam. De, na época da adolescência, assim, um pouco entrando na fase adulta, a questão de ir para o Beto Carreiro, Parque Beto Carreiro, sempre gostei muito daqueles brinquedos de montanha-russa, daquelas torre que despenca, né? Adorava isso. Hoje em dia, algumas vezes que eu fui com as minhas sobrinhas e elas estão adorando isso, eu já não consigo, eu já tenho aquele frio na barriga. Então é algo muito claro assim nessa transição de fase e, né, e o temperamento vai indo junto também, né? Que Sim, era, tinha coragem, ia, né? Às vezes dava até um friozinho na barriga, mas ia assim mesmo. E hoje em dia, não. Nossa, nem passa pra minha cabeça de eu nem tentar, eu quero, né? Eu quero ficar em outros brinquedos mais tranquilos, mas montanha-russa, essas coisas muito uhum, radicais, assim, não é muito minha praia. sim, E como tem uma explicação para isso, né? Não é que a gente vai se tornando medrosa, ou não, são fases da vida que vai se encaixando mais um pouquinho também a questão do temperamento, né? Vai sim. tendo mais de acordo, né? Então é algo que faz muito sentido, e isso trazendo lembranças nossas, né, de que vai passando. Muito legal, isso faz muito sentido mesmo. Legal. Alguém tem pergunta aí Ah, também, se quiser perguntar alguma coisa? isso. A Kaline disse que tá amando a live. Kaline, essa é só a primeira de 4 lives. Hoje a Michelle falou bastante sobre o colérico, semana que vem é sobre o sanguíneo, né?
que tem. Se alguém tiver alguma pergunta, também já pode perguntar, ou qualquer coisa depois também mandar pra gente. E, deixa eu ver, faltam 10 minutos, se quiseres ir, de repente, finalizando, tem mais alguma colocação. Enquanto Sim, isso, de repente, vem alguma pergunta. sim. Eu lembrei agora, eu tenho que beber água porque eu falo bastante, gente, porque eu tenho sangue Sim. frio, então vocês imaginam como é que é a pessoa aqui. Então, assim, uma das coisas legais para a gente perceber a nossa criança colérica, por exemplo, aquela criança que tem traços fortes no desenho, é aquela criança que faz desenho, coloca cores quentes, ela prefere se vestir de um jeito próprio dela também, ela tem uma forma de se vestir única, né? Ela não vai muito assim pela modinha, né? Ela até pode gostar de alguma coisa assim do mundo, mas ela cria uma identidade dela ali, né? Então aquela criança tem Uhum. uma opinião do seu próprio jeito de vestir, faz os desenhos muito marcantes, usa cores quentes, tipo desenha vulcões, gosta de desenhar, falou, montanha-russa, coisas que dá aquele frio na barriga, ela está sempre ligada com esse tema, né? Ela está sempre buscando esse tema. Então, aquela criança, por exemplo, está no parquinho, aí ela cai, se machuca, cada temperamento tem uma reação. Ali eu já consigo identificar um pouco de cada criança, né? Então, eu sou muito observadora nisso, justamente para poder ver o jeito de cada criança reagir. Na prática, né? Exato. E a criança colérica é aquela criança que, quando ela cai e se machuca, a culpa é de alguém, né? Ela Hum, caí porque o fulano, por causa do brinquedo, então o motivo é sim. externo da sua queda. A culpa Já o é minha, eu coloco em quem eu quero, né? melancólico, ele já, tipo assim, a culpa é dele. Ai, eu não consigo, eu sou capaz, eu não vou conseguir usar o brinquedo. Então já é mais interno o motivo, né? E o Aham. colérico já é mais externo, ele já é tipo assim, ah, eu caí porque aquele brinquedo não estava legal, porque a peça não estava encaixada, porque o fulano me atrapalhou. Ele busca já de imediato uma desculpa externa e ele depois passa a gostar do seu machucadinho. Sabe? Aquela coisa que Hum, adora o seu machucadinho. Ai, que lindo! E curte. aquilo é sucesso, né? Tipo, se tiver uma cicatriz, então, uau, Ah, né? melhor ainda. Essa é a característica da criança colérica, assim, de, tipo, já outros temperamentos, se tem um machucado, uma cicatriz, já reage diferente. Então, é muito Aham. legal a gente olhar para essa característica do colérico, né? E perceber esses traços, né? Que ali está a coragem, aquela coisa, assim, de não ter medo, né? Então, são esses detalhes. Eu gosto do machucado. Olha que legal, eu tenho uma cicatriz, aí sai contando para todo mundo. Aham. Então, Que vai remeter uma aventura, né, pra ele, né? Algum uma momento história, intenso, né? né? Exato. Então, esse é um detalhe que eu achei legal trazer aqui também para ajudar os pais a olhar para essa essência da Aham. colérica. Ah, legal. A Tati colocou, ó, parabéns pela abordagem, evidenciando as qualidades sem rótulos. É bem isso, é bem as palavras da Michelle mesmo, né? Sem rotular, a gente evidenciar as qualidades das crianças, né? Que nem sempre o que a gente considera algo ruim, algo trabalhoso, é algo negativo, né? Tem algo positivo por trás daquilo que parece ser, né? Então, é ter esse conhecimento um pouquinho de cada temperamento, que é esse o objetivo da gente, né? De dar uma pincelada um pouquinho em cada, hoje sendo colérico, semana que vem o sanguíneo, e tem uma ordem que a Michelle organizou para fazer um pouco mais de sentido, né? E se quiseres ir se pedindo, então. Vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa troca com vocês e trazer esse olhar, esse acolhimento para a criança, que é justamente isso que eu venho trabalhando e desenvolvendo. Então, para a gente não ter um colérico em casa desobediente, que bate de frente, teima, quanto mais a gente acolher, quanto mais a gente dá as ferramentas para esse colérico, a gente vem ter ali um guerreiro do lado da gente. Então, espero que você que tem aí um colérico do seu lado consiga reconhecer esse guerreiro e essa guerreira. E a gente se vê na sequência também para poder falar dos E, temperamentos. Mas bem grata de estar aqui com vocês hoje. legal. Eu que agradeço, né, Michelle, de ter aceitado o convite dessa maratona, né, dessa série de lives que a gente vai fazer por mais 3 quarta-feira, sempre às 20 horas, né? Vão ser todas referentes aos temperamentos, como a gente já falou, né?
E obrigada, né, por disponibilizar o teu tempo, né? A Gil colocou a importância do nosso olhar é fundamental. É bem isso, a gente tem que ajustar o nosso olhar, né? Não se voltar sempre para o comportamento da criança, né? Quem sabe é um ajuste no adulto que está precisando, né? E a gente se vê então semana que vem. Quem estiver aqui na live, se quiser fazer uma maratona de lives, agora às 9 horas, a doutora Sabrina, que é pediatra, ela vai fazer uma live pinico ou escadinha. Então, as mães que estão nessa fase de desfraude, ou então pensando daqui a pouquinho como vai ser, né? É bem legal acompanhar, que vai ter também bastante conteúdo legal ali. Então tá, a gente se vê então na próxima quarta, no mesmo horário, no mesmo bate-local, para falar mais sobre o temperamento sanguíneo, né? Exato. Grata. Então, até semana que vem, então. Até. Tchau, Tchau, tchau. Gracinha.